Olá, viajantes, tudo bem? Gostariam de escutar uma história? Que tal duas histórias sobre arte? Antônio Kroger e a Morte em Veneza, do escritor alemão Thomas Mann, ganhador de um Nobel de Literatura, grande escritor de grandes obras como A Montanha Mágica, os Bruden Books, que é o principal citado na nomeação do Nobel dele. Eu tô quase falando do Oscar, que ele ganhou o Oscar. Enfim, ele ganhou o Nobel de Literatura. Ele ganhou esse Nobel de Literatura, ele foi indicado uma segunda vez, ele poderia ter sido o único na história a ganhar 2 Nobéis de Literatura, mas por acaso ele não ganhou. Ele também escreveu o Dr. Fausto, Antônio Kroger e A Morte em Veneza. Morte em Veneza é dita como uma das melhores composições em língua alemã, que já deu um baita do hype para mim poder ler, porque parece ser muito bom então, né, se tem esse título. Antônio Kroger vai ter bastante da história. Antônio Kroger é bem autobiográfico, então por isso eu não vou conversar tanto assim sobre, né? Na hora que eu estiver contando, aí eu vou falar. Isso aqui também aconteceu com o Thomas Mann, alguma coisa assim. Acho que o fato mais interessante dele, de tudo isso que eu acabei de contar, é que ele é um alemão, o pai dele é um alemão, mas a mãe dele é brasileira. Olha só que legal! A mãe dele é brasileira. Ela nasceu numa colônia no Rio de Janeiro, uma colônia alemã no Rio de Janeiro, mas de criança daí ela já foi para a Alemanha, mas essa experiência que ela teve por aqui já deixou ela com uma personalidade brasileira, vamos dizer assim. Já ela é uma pessoa muito mais feliz, muito mais alegre comparado com os alemães, e daí acabou que ela passou isso para os filhos, deu uma... Os filhos meio que ficaram uma mistura entre emoção e razão, que também influenciou a literatura deles e que deixou bem interessante. Mas o que ficou mais famoso dos filhos foi o Thomas Mann, mas os outros também escreveram livros. Ela também acabou escrevendo um livro que é um livro, se eu não me engano, um livro de memórias da infância dela do Brasil, que é bem interessante. Enfim, vamos começar a falar sobre Tônio Kroger. Tônio recebe esse nome do tio dele, chamado Antônio. Sua mãe se chama Consuelo, ela é uma mulher latina, e o pai dele é um alemão. Exatamente assim como Thomas Mann tem uma mãe latina e um pai alemão. A mãe, ela é muito mais carinhosa, ela é muito mais... Ele reprova bastante nos estudos, e daí ela acaba não ligando tanto, enquanto o pai ele é muito mais severo quanto a isso. Acho que isso faz parte da personalidade alemã, são pessoas bem sérias, bem restritas, vamos dizer assim. Também tem contraste com a vida do Thomas Mann, com a mãe dele, né? Ele não era tão bom assim na escola, então a mãe dele não dava muita bola, mas o pai já era mais rígido quanto a esse aspecto. É bem interessante. Enfim, a gente começa o capítulo do Tônio Kroger já na adolescência dele, quando ele vai encontrar um amigo que, por acaso, ele ama esse amigo, chamado Hans. Também é biográfico. Dizem que o Thomas Mann ele tinha desejos homoafetivos reprimidos por um amigo dele. Enfim, no final ele acabou se casando com uma mulher, mas isso aconteceu na adolescência dele também. O Tônio, ele é basicamente ruim em tudo na escola. Ele só é bom em literatura, só bom em versos, só bom em literatura no geral. Enquanto o Hans, ele é exatamente o oposto. Ele é bom em tudo, menos em literatura. Tanto que é por isso que eles têm essa amizade de ser os opostos. É mais por isso que o Tônio gosta do Hans. Porque ele é seu oposto. Tanto que até ele sugere que o Hans leia algum livro, mas ele... Na cabeça dele, ele não quer isso. Ele não quer que o Hans seja igual a ele. Que ele gosta exatamente por causa que ele não é o que ele é. Quer dizer, isso ficou meio confuso. O Hans não é igual ao Tônio. É por isso que eles se gostam. Mas enfim, depois disso a gente vai passar pro segundo capítulo, onde já vai passar um ano. Eu achava que a história seria exatamente a história da adolescência dele, e conforme vai passando os anos, sei lá, vai desenvolver algum romance, alguma coisa assim, mas... Um pouco que não, cada capítulo vai passar alguns anos, vai ter uns períodos bem diferentes. Então, no segundo capítulo já se passa um ano, agora ele não gosta mais do Han, ele gosta da norueguesa Ingeborg, ou Ingeborg. Eu não vou saber a pronúncia exata, mas ele gosta dela, e a gente está agora acompanhando uma aula de dança
onde ele tem a oportunidade de poder dançar com ela, vai dar uma conquistada nela, alguma coisa assim. Só que felizmente ele é ruim em tudo, então ele acaba falhando e meio que sendo humilhado. Só que é estranho que dessa lição que ele tira é que a Ingeborg não gosta dele, mas ele vai nutrir esse amor, ele vai persistir com esse amor, porque é trágico, porque é romântico, e é isso. Ele vai atrás de um amor impossível só porque é artístico, vamos dizer assim. É meio estranho. Com isso a gente já vai pro terceiro capítulo, que vai acontecer mais coisinhas. Já vamos passar agora. O pai dele acaba morrendo. O pai era o principal provedor da família. Se eu não me engano, ele era senador municipal, alguma coisa assim. Também é contraste com a vida do Thomas Mann, que o pai dele também era... Se eu não for me enganar, eu vou ter que ler aqui. Decidi mostrar também que essa edição eu não precisaria mostrar uma foto do Thomas Mann, porque já tem uma aqui. Mas, enfim, seu pai era senador municipal e próspero comerciante de cereais. Ele era um burguês, basicamente. Ele era o provedor da família, mas assim como na história, como na vida real, o pai dele acabou morrendo muito cedo, então ele é o principal provedor da família. Eles acabaram tendo que se mudar, se não me engano, vender a casa, alguma coisa assim, eles acabaram tendo que se mudar para Munique, para o sul. Isso também vai ser bem importante para Morte em Veneza. E Morte em Veneza meio que é o oposto. Do norte ele vai para o sul e do sul... Não, peraí. Isso também bota um contraste. Morte em Veneza, porque em Tony Kroger do sul ele vai para o norte e Morte em Veneza do norte ele vai para o sul. E ambos falam sobre arte, é por isso que esses dois livros vêm juntos, é basicamente isso. Enfim, Tony Kroger ele vai acabar perdendo o pai, vai acabar tendo que se mudar. A mãe ela vai acabar se casando com outro homem, isso não aconteceu com Thomas Mann, se eu não me engano. E depois vai passar já mais um tempo, tem vários cortes temporais assim na história, daí ele já vai ser um escritor de grande sucesso. E assim a gente vai começar, acho que é o capítulo 4, se eu não me engano, que é o principal capítulo, que é o mais interessante, porque, como eu mencionei no início, isso aqui são histórias sobre artes. Então é nesse capítulo onde ele vai discutir o sentido da arte, o sentido do artista, né, a motivação de artista, com uma amiga que também é artista. Esse capítulo ele é bem grande e ele é mais filosófico, mais lírico, vamos dizer assim. E eu li 2 vezes e eu não sei muito bem dizer. É mais uma experiência de leia por si mesmo e tome suas próprias conclusões do que você interpretar aqui. Porque eu posso falar literalmente tudo que ele falou aqui e acho que vai ter várias interpretações, talvez. Enfim, o artista, o que eu lembro mais que ele falou era que um artista não é uma pessoa honrada, um artista tem que sofrer certas coisas, um artista não pode ser uma pessoa honrada, basicamente. Enfim, o capítulo que é mais interessante dessa história, ele acaba falando um pouquinho de Hamlet e da Noruega, e por isso eu acho que ele acaba querendo viajar para a Noruega. No final de toda essa conversa, a amiga dele acaba falando que ele é um burguês errante. Ele estaria exatamente no meio, entre um artista e um burguês. Ele não teria um lugar para ficar. Ele meio que acaba concordando com isso e acaba por querer viajar para a Noruega. No meio do caminho, ele acaba visitando de novo sua cidade natal, onde ele percebe que ele acaba visitando a casa antiga dele, da infância. E ela não é mais a casa dele, basicamente. Uma parte da casa agora faz parte de uma biblioteca, outra parte está alugada e, resumidamente, ninguém mais conhece ele. É como se ele tivesse perdido toda a infância dele naquele momento. No meio do caminho, ele acaba... Nessa viagem para a terra natal dele, foi no meio do caminho para a Noruega. Quando ele está voltando para o hotel dele, que ele quer viajar agora para a Noruega, ele acaba sendo parado, porque tem um ladrão à solta que também está indo para a Noruega, e ele acaba sendo confundido com esse ladrão. Isso também acaba causando uma dúvida nele no final do livro, que ele vai mencionar, que ele não se identifica como artista e os burgueses também não acolhem ele, porque o cara ele é confundido, quase preso, sem querer, né? Então ele acaba ficando meio que nesse meio, não se identificando com nada, sendo tudo e nada ao mesmo tempo. Esse seria o papel de artista dele, vamos dizer assim. Enfim, já estou me adiantando aqui, né?
Infelizmente, o dono do, se não me engano, o dono do hotel acaba livrando ele dessa enrascada e ele acaba indo para Noruega. E lá ele acaba encontrando o Hans e a Ing juntos. É bem interessante porque são os dois amores da vida dele. Isso ele começa a ter várias discussões, ele acaba pensando se vai ou não falar com eles alguma coisa. Ele acaba desistindo disso e só indo embora. No final do livro, ele acaba escrevendo uma carta para amiga dele, que ele vai falar sobre todas essas experiências, falar como ele é tudo e como ele não é nada ao mesmo tempo. Meio que é isso a história do livro. A história, ela não é, eu não acho que ela é tão interessante, eu acho que ela é bem fraca. A parte principal é essa parte do meio que vai falar sobre arte, que eu acho que é a parte mais interessante do livro todo. Se for para dar uma nota, seria 3 estrelinhas, uma nota 6. Ele é legal, ele é interessante, mas a parte mais interessante é essa parte do meio. Porque eu achei que ele ia ser uma coisa, depois ele se tornou outra coisa. Eu achei que ele ia ser um romance de formação, alguma coisa assim, mas acabou não sendo. Então eu tava com expectativas, elas não foram cumpridas e acabou uma história meio estranha, porque ela tem vários saltos temporais e no final parece que só quer falar sobre arte e inventou essa história só pra falar sobre isso. Enfim, esse foi Toro Kroger. Ele acho que talvez valha a pena ler se você se interessar bastante por arte, se você tá querendo se inspirar, porque ele tem bastante esses detalhes. Morte em Veneza vai ter ainda mais. Morte em Veneza vai ter ainda mais. Somente porque Morte em Veneza não tem praticamente uma história. Mas vamos lá. Morte em Veneza de Thomas Mann. Teve um. Essas duas histórias elas são divididas em 10 anos. Ele primeiro escreveu Tony Kroger, 10 anos depois ele vai escrever Morte em Veneza, já muito mais maduro, já muito mais experiente em literatura. Tanto que é por isso que ela tem o título de melhor composição em língua alemã. Que é bem interessante. Mas vamos lá. Morte em Veneza, vamos acompanhar Gustav Askenbach, alguma coisa assim. Ele é um escritor já de 50 anos, bem renomado, bem famoso. Assim, eu acho que como Thomas Mann devia estar se sentindo nessa época, né? Ele está em busca de novas inspirações para poder escrever novas histórias. Nisso aí ele acaba querendo viajar. No início ele não se decide para onde ele vai viajar, tanto que ele vai para um lugar onde ele acaba não gostando. E no final ele acaba se decidindo por Veneza. Não devia ter ido para lá, porque o título da história, né, já fala Morte em Veneza. Enfim, chegando lá em Veneza, é que ele vai encontrar essa família de poloneses e ele vai encontrar o garoto mais bonito da vida dele. E isso é muito importante, porque ele vai se apaixonar por esse garoto, ele vai ficar obcecado por ele, só ficando a observar ele, só querendo... É muito estranho. Praticamente está stalkeando o garoto, então esse quesito da história é muito estranho. Ele é um 50 e o garoto não é adolescente ainda. Mas, enfim, ele acaba ficando bastante obcecado com ele, com a beleza dele. Ele acaba, acho que das 80 páginas, 50 páginas desse livro, ele discutindo sobre beleza, vários sentidos de beleza. Tá mencionando Cupido, Eros, tá mencionando outras coisinhas assim. Fala sobre a sensualidade na arte, sobre a beleza da arte. Ele é um livro que vai discutir muita coisa. Tanto que ele é até recomendado tu ler cada página 2, 3 vezes, para tirar vários sentidos diferentes. Tanto que essa é a parte mais interessante desse livro. Mas enfim, eu que tava esperando uma história, como eu falei, né? Eu tava com hype lá em cima. Ele não tem muita história, ele basicamente vai ficar perseguindo o garoto o livro inteiro, até que no final ele vai morrer. Que a morte dele até que é bem estranha. Dizem que tem uma doença se espalhando em Veneza, então eu não sei se ele morreu dessa doença ou se ele morreu do coração. Porque na parte final do livro, o garoto ele tá na praia, os dois estão na praia, o garoto ele tá na praia, ele acaba se virando pra ele. E o Askenbach, ele fica meio que pensando, ele tá olhando pra mim? Como assim? E daí ele vai dar um cumprimento pra ele e ele só cai duro no chão e morre. Então, pode ser da doença, pode ter sido da emoção, de uma parada cardíaca nele, eu não sei. Isso aí que eu acho meio engraçado. Mas enfim, o enredo não é muito importante para essa história, né? O principal aqui é a filosofia, isso aqui é 100% filosofia esse livro. Lembra bastante. Ele tem tantos diálogos que é meio aleatório, que lembra bastante livro do Dostoiévski, porque no meio da história ele vai começar a discutir sobre outras coisas que não tem nada a ver com a história. Ele vai ter essas divagações. Não tem nada a ver com a história. Parece que é muito isso. Só que esse livro é 100% divagações. Só 5% história. Enfim, no final eu não sei dizer muito bem o que eu posso tirar dessa história, porque, de novo, ele é muito filosófico, cada um vai tirar sua própria conclusão dessa história. Então, é o caso, de novo, leia por si mesmo. Porque
Se você se interessa por arte, por beleza. Coisa que eu esqueci de comentar que no penúltimo dia, antes dele morrer, ele acaba admitindo que ele caiu no abismo, que ele acaba admitindo essa obsessão que ele tá pelo garoto. Como é basicamente um vício, como não faz bem pra saúde dele, como não tá fazendo bem, né? Ele acaba caindo nesse abismo, só que ele não se salva. Ele podia ter se salvado, podia ter ido embora da cidade a qualquer momento, mas ele acaba preferindo olhar esse garoto. A beleza dele basicamente cega ele. Tem uma parte que eu não sei se ele se vê nesse garoto, se ele queria ter a juventude e a beleza desse garoto. Tanto que ele vai até no barbeiro, ele pinta o cabelo, ele passa um monte de creme, maquiagem para se parecer muito mais jovem, né? Ele já é um cinquentão grisalho. Enfim, tem vários desses sentidos, dessa beleza física, desse amor platônico que ele tem, dessa admiração, e como ele tá basicamente botando o garoto num pedestal, como ele nunca nem interagiu com esse garoto, isso é verdade. Em um momento, toda vez que ele pensa, que ele tenta agir, mas ele não consegue. Porque esse garoto tá no pedestal, ele é um deus inalcançável, um deus da beleza inalcançável. Isso é bem interessante, mas acho que tem que meio que ir nessa história com a mente um pouquinho aberta. Ela é bem diferentezinha. Enfim, como eu mencionei no início, eu tava com hype lá em cima. No final ele acabou não sendo tão comprido, porque a história não me pegou bastante. Essa parte filosófica, eu levei uma semana pra ler esse livro. Enquanto Tony Crow eu li em 3 dias, Morte em Veneza eu levei mais de uma semana. É uma leitura bem complicadinha, tem que pensar enquanto tu tá lendo, então é complicado. No final eu dou uma nota 7, 3 estrelinhas e meia. Ele é uma ótima história, só que pra mim ele não pegou tanto. Eu acho que no final eu vou acabar esquecendo todas essas filosofias que eu acabei adquirindo com esse livro. Livros como Crime e Castigo, que ele é muito mais filosófico, pelo menos ele tem um pouquinho mais de história e acabou me pegando mais. Então esse eu acho que eu teria que realmente reler pelo menos 2 ou 3 vezes pra daí tirar mais alguma coisa. Só que não acabou me pegando e é isso. Bem, se você tem alguma... Se você já leu, se você tem alguma reflexão diferente, possa me ajudar também a entender um pouquinho melhor a história. Então comente aí embaixo, eu acho muito interessante essas interações. Isso aí, se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, escrever, comentar qualquer coisinha, algum feedback para poder melhorar a minha experiência aqui. Eu sei que eu não sou muito bom falando, né? Não sei se eu tenho que... Tudo que eu tô fazendo é de improviso, não sei se eu tenho que fazer um roteiro, alguma coisa assim, se ficaria legal, né? Até porque acho que ficaria meio mecânico eu ficar lendo alguma coisa, então vai de vocês, como vocês preferirem. Mas é isso aí. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fico por aqui. Valeu, falou, até mais, se cuidem. Falou!